tem nada mais gostoso do que nós sermos desafiados na nossa fé. E a palavra de hoje é uma palavra muito atual. E o tema da vigília, não sei se vocês se preocuparam com isso, meditaram em relação a isso, mas é batalha territorial. E por que desse tema? Por que o Espírito Santo quer trazer esse tema nesse momento? Porque é o momento mais propício. Nós teremos, daqui a 4 dias, uma marcha para Jesus. E a marcha para Jesus, queridos, ela é um ato profético. É um ato de guerra. É adoração de guerra. É um povo marchando, pisando, tomando posse. Então, por que nós vamos fazer a marcha? Por que a marcha, ela interfere em um país como está interferindo no Brasil? Então, eu quero que você ouça, medite muito nessa palavra, porque ela é uma palavra tão grande que o meu trabalho, estava até falando com a minha esposa, o meu trabalho nessa palavra foi reduzi-la. Foi muito difícil reduzi-la. Isso aqui é o resumo do resumo resumido que eu vou apresentar para vocês. Mas se você entender o propósito e o sentido dela, nessa quarta-feira, melhor, nessa quinta-feira, você não vai marchar da mesma forma. Você não vai apenas andar, adorar. Você vai entender que você está atuando de forma estratégica nessa terra. Está claro isso? Eu estou fazendo essa introdução para que você comece a estudar a palavra e enxergue ela de forma mais clara e objetiva para a tua vida. Amém, queridos? Anote tudo, perceba tudo, vai ser uma grande bênção. Amém? Então, já está na apresentação? Hello? Marcha para Jesus, não é a palavra. Só um minutinho, queridos. Enquanto isso, vamos orar então. Enquanto o pessoal prepara a apresentação, feche os teus olhos. Senhor, bom Deus e Pai, quão grato nós somos por esse ambiente que o Senhor nos permite viver, Pai. O ambiente da Tua graça. Sentimos a Tua presença, Pai. Porque onde há 2 ou 3 orando em Teu nome, o Senhor se faz presente. E aonde o Senhor está presente, há uma dimensão de glória, há uma dimensão, Pai, que nos toca, que nos faz sentir diferentes. E nós estamos aqui, meu Pai, sedentos da Tua palavra, sedentos do Teu conhecimento, sedentos de Ti, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, conhecer a Tua verdade, nos aprofundar mais nos Teus segredos, meu Pai, e crescer em fé. Por isso, Pai, através dessa palavra, traz uma nova dinâmica no coração de cada servo Teu que aqui está, Pai. E não sejamos apenas ouvintes negligentes, mas operosos praticantes da Tua palavra, Pai. Por isso, Senhor, opera com poder e transforma o nosso ser, aperfeiçoa o nosso espírito, Pai, e nos dá uma nova dinâmica nessa terra, Pai. Esse tempo é Teu, esse momento é Teu, minha boca é a Tua trombeta, meu coração o Teu altar, meu corpo o Teu templo, Pai, e a minha mente é a mente de Cristo. Faça prevalecer a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e o Teu nome seja glorificado pelo fruto dessa obra na nossa vida, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Pode sentar e anote tudo que você vai ouvir, em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus, base para esta ministração, e só por esse começo, Deus já quer falar algo diferente para você. É Apocalipse capítulo 2, versículo 12, que diz: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o quê?
o trono do demo. Onde está o trono de quem? Do demo, do crunhão, de Satanás. E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde, o quê? Satanás habita. Portanto, arrepende-te, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Amém, queridos? Preste atenção nessa palavra. Nessa carta, Jesus estava batendo um lero com o apóstolo João, e ele estava falando das 7 cartas, né? Das 7 cidades, das 7 igrejas da Ásia Menor. E uma das igrejas que ele estava se referindo, ela estava aonde? Na cidade de Pérgamo. E quando o Senhor relatou a carta para o pastor dessa cidade, preste atenção, ao anjo da igreja em Pérgamo. Então, relatou a carta ao pastor dessa cidade. Ele falou: olha, aonde você está é um antro de iniquidade, é um antro de malignidade, é um antro de demônios, a tal ponto que Satanás está sentado aí. Então isso não é literal, que Satanás não tem popô, não vai sentar em lugar nenhum, ele é um espírito. Estava falando o quê? Exatamente, que a igreja de Pérgamo deveria tomar providências e se posicionar e lutar contra o mal que residia naquela cidade. E nós temos que nos preocupar com isso. Qual o mal está residindo aonde eu tenho igreja? Qual o mal que está residindo aonde eu tenho minha casa, meu trabalho, meu emprego, minha empresa? E para isso, eu preciso entender o conceito de batalha espiritual. O que é uma batalha? Uma batalha é exatamente uma disputa de estratégias. Duas pessoas têm dois lados, né? Cada um tem uma estratégia e entra em combate, aplicando as estratégias para poder entrar em confronto. Então, quando se trata de batalha espiritual, queridos, a coisa é diferente, porque não são estratégias humanas. Vamos mandar um avião, vamos mandar um tanque, não tem nada a ver. São situações espirituais que são envolvidas, e aquilo que é espiritual é estranho para nós. Nós não vemos, não conhecemos, né? E as regras espirituais extrapolam a consciência comum, isso é, foge das nossas regras normais que nós conhecemos. Então, lá em Efésios 6,12 diz, vamos ver juntos? Fala, porque a minha luta, queridos, fala apostolicamente, porque a minha luta, portanto, você está numa guerra. Fale isso para a pessoa do seu lado. Você está numa batalha. Acorda. Você está numa batalha. Porque a minha luta não é contra o sangue e a carne. Amém? E sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, na batalha espiritual, queridos, os espíritos que estão envolvidos, eles não têm carne, nem corpo, nem sangue. Olha lá em Lucas 24:39, a palavra de Deus diz, né? Jesus Cristo estava falando, né, na hora que ele ressuscitou. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apapai-me e vede, pois um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Então, Jesus, ele explica o mundo espiritual. A Bíblia explica o mundo espiritual. Então, o mundo espiritual é diferente. A constituição não é atômica, normal, ativada, como nós temos, né? Composições, ligações iônicas. É uma condição diferente, que nós não sabemos qual é, de forma que nós não vemos, de forma que não tem como apalpar, sentir, né? Perceber. Então, são coisas invisíveis aos nossos olhos. Amém? Lá em Colossenses 1,16 diz, porque nele foram criadas, quer dizer, em Deus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e
as invisíveis. Fala, o meu Deus criou coisas visíveis e criou coisas invisíveis. Só que o que acontece, queridos? Nós só valorizamos as coisas visíveis. Ah, eu consigo tocar em você, consigo enxergar você, eu consigo sentir você. Então, as pessoas vivem administrando sua vida, fazendo o seu ambiente apenas palpado, calcado, alicerçado, estabelecido em coisas visíveis. Mas o Senhor falou, eu criei coisas visíveis e invisíveis. Então a nossa consciência que tem que mudar, falar, peraí, se Deus criou a mim, que sou palpável, carne e osso, Deus criou também coisas que eu não enxergo. Eu tenho que aprender a conhecer, tenho que aprender a pesquisar, tenho que aprender a conhecer para me relacionar com esses fatos também. Então não é fugir, não é deixar para lá. Passe a entender que você como cristão precisa conhecer, estudar, se aprofundar naquilo que é espiritual. Porque a verdade da tua vida é uma realidade espiritual. Olhe comigo, fale comigo, fala. A verdade da minha vida é uma realidade espiritual. Você é um ser espiritual. Você é um espírito. Então, a tua relação espírito tem que ser ativada. Concorda ou sem corda? Amém? Então, o que acontece muito hoje, queridos? É a imaturidade espiritual. Deus nos salvou, e quando nos salvou, como diz lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 5, 8 e, 5, 6 e 8, 3, 5 e 8, o Senhor fala que nós nascemos do Espírito. Então nós passamos a ter um Espírito quando se converteu. Quem é convertido aqui? Ela não levantou a mão. Vou pregar Cristo para a tua vida agora, em nome de Jesus. Então, você é convertido, tem um Espírito. E aí? E aí, o que mudou? E aí? O que transformou na tua vida? E aí, o que aconteceu de novo? Nada, bispo. Continuei indo para a igreja, continuei lendo a Bíblia, continuei adorando e continuo o mesmo. Não! A tua vida tem que mudar, porque você é uma nova criatura, você tem uma nova estrutura, algo novo aconteceu. Então você tem que se preocupar com isso, gente. Você tem que se preocupar com o teu lado espiritual. Então existe uma fantasia, mundana, maligna, que quer desativar esse interesse do teu coração. Quer ver, olha, aquilo que é oculto, pertence às pessoas que cuidam de ocultismo, os filósofos, os esotéricos, o pessoal que cuida de folclore, são coisas metafísicas. Não é para o teu bico, tem nada a ver com você, descansa. Fica na tua, está tudo bem. E ele me consegue convencer e levar a igreja, levar alguns da igreja, a uma certa estagnação, uma certa paralisia, um certo conformismo. Está bem do jeito que está. Não está. Não pode estar bem. Porque o mundo está num reboliço, as condições estão explodindo. E nós não podemos ser conformados com a nossa condição natural, porque ela não promove nada. Pelo contrário, a nossa condição carnal, ela impede, briga com o Espírito Santo. Quanto mais carnal você for, menos espiritual você é, e você está impedindo a obra do Espírito Santo. Está claro ou não, queridos? Amém? Então o Senhor, Ele quer abrir o teu coração, abrir o teu espírito, e aqui em 1 Coríntios 2,14 diz, a pessoa natural, teu ser carnal, teu bifão, vamos traduzir, na linguagem tavariana. A pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura. Isso está complicado demais essa palavra, eu vou desistir, vou dar uma soneca, depois. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então Deus quer acordar, despertar, porque nós devemos aprender a conviver de forma consciente e, portanto, aceitável, daquilo que é o meio espiritual que nós vivemos. Hoje mesmo, queridos, não sei agora, são 3 horas, 31 minutos e 51 segundos. Nesse mesmo momento, queridos, o mundo está numa ebulição. Bombas estão estourando lá no Irã,
Estão estourando lá em Israel, estão estourando lá na Ucrânia, estão estourando lá na Rússia, estão estourando na África, estão estourando bomba. Daqui a pouco, tem bomba estourando aqui. Mas tem, porque tem um assalto, tem um assassinato, tem uma extorsão. Está acontecendo uma revolução nesse mundo de maldade. Uma condição muito ruim. E o que nós estamos fazendo de diferente? Como é que nós estamos reagindo a toda invasão maligna que está operando nesse momento nessa terra? Ah, bispo, eu não estou fazendo nada. Quero dormir, quero descansar, porque eu estou cansado. Você percebeu? Então, a nossa carne, queridos, ela é terrível. E ela impede a obra do Espírito Santo de Deus na sua totalidade. Ela impede que nós possamos ter ciência da nossa missão e consciência de um projeto que Deus tem para nós nessa terra. Há um projeto de Deus, há um plano de Deus, há uma missão de Deus para a tua vida. E ela só vai ser compreendida e praticada, e aplicada e realizada no Espírito. Então o teu ser natural agora só atrapalha. Porque ele quer descansar, ele quer dormir, ele quer comer, e bastante comida. Quanto mais comida, melhor. Porque é comida e soninho. Sabe aquela coisa, aquela dupla maravilhosa? Comer, descansar, acordar, comer e descansar. Então, devemos mudar a nossa condição de ser. E um segredo é o investimento de conhecer o mundo espiritual. Existe um mundo latente, existe um mundo atuante, muito mais atuante do que o natural. Porque lá, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 27, diz que nada acontece no mundo natural se primeiro não acontecer no mundo espiritual. Né? Então nós temos que aprender a ativar o mundo natural, depois de ser ativado, o mundo natural vai ser ativado, depois de ser ativado o mundo espiritual. Então a nossa oração, a nossa intercessão, o nosso clamor tem que atingir o mundo espiritual para que ele interfira no mundo natural. E não numa condição horizontal, e sim vertical. Está claro isso, queridos? Então isso só acontece quando eu tenho ciência espiritual, tenho conhecimento como funciona o mundo espiritual, que é o meu mundo, que é a minha realidade. Melhor, tem que ser a tua realidade. Está claro ou não? Por essa causa, a necessidade premente, né? Premente quer dizer urgente, de se conhecer de fato o mundo espiritual. Então invista no conhecimento, queridos. A Bíblia é maravilhosa, a intercessão é maravilhosa, você conhecer o mundo espiritual. Amém? Então, lá em 1 Coríntios 2,15 diz, porém, o homem espiritual, o meu lado espiritual, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, quem é espiritual tem uma consciência diferente dos fatos. Quem é espiritual tem uma visão diferente dos acontecimentos. E é essa visão espiritual que Deus quer que você ative, que Deus quer que você possa realmente viver, né? E realizar. Então, como conhecer a verdade do mundo espiritual? A única fonte que nos anuncia a verdade, que é Jesus, é o Espírito Santo. Então existe, queridos, cuidado, existem muitas fontes de informação com relação ao mundo espiritual. Não, que o mundo espiritual, ele é uma coisa assim, que é reverberante. Você morre, você renasce. Você morre e você é reencarnado. Não, que o mundo espiritual é um local que tem cheio de purga. Você vai ficar num purgatório. Né? Não, que o mundo espiritual... Então cada um dá uma explicação para o mundo espiritual, que não entende. Mas o Espírito Santo é o único que tem a capacidade de explicar corretamente o mundo espiritual. Então não é apenas ler a Bíblia, queridos. Tem muitas pessoas que leem a Bíblia, são teólogos e não conhecem o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, ele é revelado pelo Espírito Santo através da Bíblia, não é só Bíblia. Está claro isso? Então não é só ser um estudioso da Bíblia, eu tenho que ser alguém que se relaciona e tem intimidade com o Espírito Santo, para que eu ouça a voz do Espírito, e com isso eu entendo o mundo espiritual. Amém? Amém? E, para aqueles que
não buscam isso, não têm essa relação com o Espírito Santo, lá em 2 Tessalonicenses diz que Deus vai lhes enviar o quê? A operação do erro, para darem crédito à mentira. Então hoje, a mentira está deflagrada no mundo, queridos. E nós temos que tomar muito cuidado, queridos. Muito cuidado com as distorções que estão acontecendo até no meio evangélico. Amém? Então, é muito importante isso. Então, qual é o plano de guerra já determinado, queridos? Porque a palavra de Deus diz, a tua luta é contra o principado. Blá, blá, blá. Então, existe um plano de guerra estabelecido no mundo espiritual. E lá em Mateus 25, 34, fala qual é o plano de Deus, em primeiro lugar. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Então o Senhor criou o homem, o ser humano, para estabelecer um reino, para estabelecer em honra, para estabelecer uma condição maravilhosa. Quem quer estar no reino de Deus aqui? Levante a mão. Amém? Alguns querem estar, outros mais ou menos, e alguém quer estar bem. Quem quer estar no reino de Deus aqui? Levante a mão. Amém? Glória a Deus. Então, lute por isso. Por quê? Mas para tentar impedir essa grande vitória, o homem sempre tem que lutar porque ele tem um inimigo. Está claro isso, queridos? Tem alguém que quer impedir a tua entrada, tem alguém que quer impedir que a obra de Deus aconteça. E lá em 1 Pedro 5,8 diz, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo que é o seu adversário. O que é adversário? É oponente, é contraponto, é aquele que quer impedir que você tenha sucesso, realizações e vitórias. Então, queridos, em nome de Jesus, o diabo é o teu adversário. E adversário é aquele que vai trazer encrenca, vai causar problema, vai impedir que você tenha paz, vai tentar impedir que você tenha sucesso, vai tentar impedir que você alcance o projeto de Deus para a tua vida. Então, o Senhor diz, cuidado, queridos, sede sóbrios e vigiai. E vigiar, queridos, é estar na vigília. Amém? Fala, eu estou vigiando. Isso é sério, isso tem muito valor, porque você está atento ao plano de Deus. E aqui, ó, vosso adversário anda em derredor, bramando como leão, procurando alguém para tragar, e não vai ser você em nome de Jesus. Amém? Então, por isso, Deus alertou Adão, né? Quem era Adão? É o inocente, né? Deus alertou Adão para proteger a sua casa. Olha Gênesis 2,15, preste atenção e transforme isso para você, né? Você que já está apoiando a tua cabeça, sabe, queridos, a questão é bem simples. Você pega essa cadeira gostosa, dá uma encostada, pega a brusa, joga e dá tá bom, bispo, eu vou ouvir você. Na outra dimensão. Não se acomode, se incomode. Gênesis 2,15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden. Para o quê? O cultivar e guardar. Bispo, mas o jardim do Éden era perfeito, era o paraíso, era maravilhoso. Mas ali já tinha o curunhão. Ali já tinha Satã. Ali já tinha o diabo, o adversário, Satanás, para tentá-lo. E tentou, porque ele não guardou a esposa, dançou. Brincando. Amém? Porque ele não guardou a esposa, dançou, queridos. Na tua casa, quem é o teu adversário? Na tua casa, qual a situação que o inimigo está causando? Qual a armadilha que está preparando? Na tua igreja, no ambiente que você está, no trabalho, quais são as condições de problemas, dificuldades, chateações que você vive no dia a dia? E aí, porque você vive dificuldades, lutas e problemas, aí você olha e fala, não, meu patrão, não, a minha esposa, não, meu marido, não, meu filho, não, meu vizinho. Quer dizer, você sempre acha um culpado. Porque é esse o projeto de Satanás.
É te levar a um culpado, te levar a você enxergar o homem, o teu parceiro, o teu companheiro, o teu próximo, e desviar os teus olhos do que é a realidade, do ser espiritual, que é o teu real adversário. Amém? Então, queridos, é muito sério. Deus falou para Adão: Adão, é perfeito aqui, está maravilhoso, tá? Essa poltrona está gostosa, tá? Você vai dar um cocheirinho, tá? Não. Cuidado, porque o diabo vai te dar um golpe. Como que o diabo dá um golpe na vigília? Ele começa a cantar. Nana, neném, que a cuca vem pegar. Papai foi na roça. É uma cantiga de ninar, queridos. E é gostoso, é confortável. Entendeu? O inimigo é trapaceiro, é enganador. E vai tentar pegar a pessoa naquilo que ela não atenta. Amém? Se pegou Adão, cuidado. Mas porque Adão não levou em consideração a ordem divina, o inimigo enganou, e agora esse demônio, esse crunhão, esse Satanás, ele se sente o dono do mundo. Ele se sente, não é? Amém? E ele fez uma proposta para Jesus. Olha como é cara de pau. Satanás é cara de pau. Porque ele chega diante do Rei da Glória, do Senhor dos Senhores, do dono, aquele que fez tudo, o construtor de tudo. E ele fala: olha, vou te fazer uma proposta, né? Até você ministrou isso. Eu darei todo esse poder e a glória desses reinos, porque isso me foi entregue. Eu posso dar a quem quiser, portanto, se você me adorar, tudo isso eu te darei. Olha como eu sou bonzinho. E Jesus falou o quê? Sai dessa, né? Ô crunhão, vai fora que isso não cola. Então é muito importante, queridos, você entender um segredo. Satanás, ele tenta se apropriar daquilo que não tem dono. Vou falar de novo. Satanás tenta se apropriar daquilo que não tem dono. Eu tenho a minha empresa, fica no Campo Limpo. Então, eu também moro no Campo Limpo, então eu vou para cá, para o trabalho a pé. Faço questão, porque é bem pertinho, é 1,5 km e eu exercito a minha juventude indo. E tem um local lá que era um banco que fechou, né? Melhor, a Casas Bahia, que fechou naquele local, e ficou durante anos vazio. Mas não passou um mês, querido, que aquele lugar fechou, que não tivesse uma barraquinha de fruta na frente. Aí, 3 meses depois, eu passava todo dia, aquela barraquinha expandiu. Já era dupla barraca. 6 meses depois, já era um condomínio, queridos. Uma estrutura com até elevador, uma coisa assim sobrenatural, luzes de neon. E eu falei: meu Deus. Até que alugaram o espaço e expulsaram aquele invasor. Então, preste atenção, aquilo que está vazio, o inimigo vai entrando, vai encontrando espaço, vai ocupando, vai se adaptando, e daqui a pouco usa o capião, é meu. É meu. E isso quer dizer coração, mente. Amém? Se você não tomar cuidado, o inimigo ocupa e lança o Espírito de Deus fora, lança tudo e ocupa aquele lugar. Cuidado, mente vazia. Então, nós temos um advogado, temos um guerreiro, porque Jesus, ele luta por nossa causa, porque sabe a nossa fraqueza, a nossa, né? Mas o que o inimigo não espera, né, é que nós possamos ter um advogado. E lá em 2 Crônicas 20:15 diz: assim diz o Senhor, não tenha medo, não se assuste por causa dessa grande multidão, pois a batalha que você tem não é tua, ela é minha. Então a questão toda, queridos, o segredo aqui que Jesus está falando, é quem tem direito da tua batalha. Porque, normalmente, as pessoas são boas em assumir os seus problemas. Bispo, você ora por mim porque eu tenho um problema. Não vou orar. Se ele é teu, fica com você. Quer dizer, a pessoa fala: o problema é meu.
A dor é minha, bispo. O desfalque aconteceu comigo, então é meu. Se é teu, não adianta orar, porque Deus não vai ter propriedade. Você assumiu a propriedade. Alô? Estão entendendo a mensagem de Deus? Se é teu, não é de Deus. Não, bispo, eu vim orar porque eu quero entregar para Deus o meu problema, porque ele tem condições de resolver. Ah, tá. Agora Deus tem direito. Agora vai acontecer. Agora o poder vai estabelecer, porque você deixou na mão dele. Ele aceitou essa luta, falou, essa luta é minha. Porque você deu direito para Deus. Amém? Então quem está doente aí, levante a mão. Ninguém mais. Está claro isso, queridos? Então você não está doente. Esse mal, você entregou para Deus, ele vai resolver. Amém? Não assuma a propriedade. Então Jesus falou, essa batalha não é tua, é minha. Jesus assume a batalha contra Satanás para si. Lá em Gênesis 3,14 diz, então o Senhor disse à serpente, enganadora, vou pôr inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, e esse descendente vai ferir a tua cabeça, mesmo que você fira o seu calcanhar. Então Jesus falou, a guerra é minha, eu vou defender essa causa, eu vou pagar um preço e vou estabelecer uma vitória. Amém? Por quê? Porque Jesus, ele é um homem de guerra. Nosso Deus é guerreiro. Nosso Deus é super. O Senhor é homem de guerra. Senhor é o seu nome. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Por que estou falando isso? Por que 3h30, 3h48 da manhã, nós estamos tratando esse assunto? Para que você desperte e comece a entender que há uma propriedade em Cristo que muitas vezes não é acionada. Uma propriedade em Cristo que está inativa para você, para a tua consciência, porque você pede para Deus resolver o teu problema, pede para Deus resolver a tua coisa, mas não pede para Deus guerrear a tua guerra, lutar por você. Passe a dar autoridade para que o Senhor lute as guerras que o inimigo tem contra você. Amém? E a grande vitória é que em todas elas, o Senhor é vencedor invicto. Amém? Então, Jesus já venceu, porque ele veio à terra, se tornou homem, pagou um preço, venceu o pecado, foi à cruz, morreu por você e ressuscitou. E ao ressuscitar, ele estabeleceu em si, por Deus, a vitória. Só que ele pegou essa vitória, essa autoridade que ele tem e entregou à igreja. O que a igreja tem? Qual a igreja que você está? Você, que igreja que você está? Você. Isso. Vocês duas. Que igreja que você está? Renascer em Cristo. Que igreja que você está? Você. Renascer em Cristo. Fala, eu não estou em nenhuma igreja. Eu sou a igreja. Amém ou não? Você é a igreja de Cristo. Renascer é koinonia. Renascer é comunhão dos crentes que tem uma mesma visão. Amém? Está claro? Então você é igreja, e o Senhor estabeleceu a igreja, o quê? Autoridade contra todo principado, potestade e osso do mal. Amém? Leia Efésios 1:20. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de... Então Jesus, ele está acima de todo principado, potestade, poder e domínio em todo nome, e assim por diante. E sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés, e para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja. Então, o que significa isso? Você tem poder, você tem a autoridade de Cristo, em nome de Cristo, sobre todo o principado, potestade, dominador, osso do mal, qualquer outra coisa. Então isso, queridos, é mundo espiritual. Isso é realidade espiritual. Agora, com esse poder, com essa autoridade, e aí? O que mudou para você? Como você enfrenta as suas guerras? Quais são as conquistas espirituais que você tem? Quais são os avanços que você conquistou? Bispo, tudo está lá mesmo.
Fala, há poder na minha vida. Em nome de Jesus, eu posso realizar coisas grandes pelo poder do nome de Jesus, porque eu sou a sua igreja, sou o seu corpo, e ele opera através da minha vida. Guarde isso. Guerra espiritual, estamos falando de batalha espiritual. A guerra espiritual passa por você. Então Jesus luta, Jesus batalha usando você. Se você deixar. Fala, se eu deixar, Jesus vai vencer. Através da minha vida. Então, a palavra de Deus nos diz em Mateus 16, versículo 18, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, né? Porque a igreja é o corpo de Cristo. E lá em Romanos 16, 20, Deus diz que no final dos tempos, o quê? O Deus de paz em breve esmagará Satanás através dos nossos pés. Pisa na cabeça do inimigo aí. Amém? Então são os teus pés que vão pisar a cabeça da serpente, cumprindo Gênesis 3,15, a promessa que Deus fez em Gênesis 3,15, vai se cumprir em quem? Hello? Tem alguém aqui? As promessas que Deus fez, o que em Gênesis 3,15 Jesus falou? Vou pisar a cabeça da serpente. Amém ou não? Amém ou não? O que Romanos 16, 20, o Senhor falou? Vou pisar a cabeça da serpente pelos teus pés. Então nós fazemos parte da vitória de Cristo, nós fazemos parte da luta de Cristo, nós fazemos parte da derrota de Satanás. Só que isso tem que ser um ato consciente, senão, ao invés de cooperar, eu acabo atrapalhando, amém? Por isso, qual é a estratégia do inimigo, queridos? O que o inimigo, sabendo disso, ele quer fazer? Porque você é de Cristo, porque você tem o poder de Cristo, porque você tem autoridade em nome de Cristo, agora você tem um opositor declarado. Só que a diferença do inimigo para nós agora, que agora ele é um opositor consciente. Nós sabemos contra quem nós lutamos. Nós sabemos que o inimigo está no nosso encalço. E nós sabemos que o nosso Deus está nos defendendo. Amém? Então a estratégia do inimigo. Nem todos que estão na igreja têm a verdadeira consciência da guerra que está sendo travada, porque o inimigo cegou os olhos e o entendimento de algumas pessoas. 2 Coríntios 4, versículo 3 diz, mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, que ele está encoberto, nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Amém, queridos? Então, é importante você entender, as coisas, elas não são como aparenta. O que o inimigo faz? Ele começa a entorpecer, a criar problemas. Pare para pensar um pouquinho, todos, vamos pegar uma realidade. Quem, em sã consciência, desejaria 3h55 da manhã, estar num culto, ouvindo uma palavra de 1h30? Fala para mim. Então, entenda, se você está nesse horário, Deus tem uma porção diferente para você. Se você está pagando um preço nessa hora, Deus tem algo mais grosso, mais denso, mais profundo para você. Porque aquilo que você entrega para Deus, vai se reverter em vitória, em honra, em capacidade para a tua vida. Só que muitos não têm essa consciência. Então, a pessoa prefere dormir, descansar, amém, tem o direito disso, só que perde essa oportunidade, porque nesse momento, queridos, há uma guerra estabelecida, porque de madrugada, há uma vantagem daqueles que buscam a Deus, de madrugada, há uma vitória, uma constituição, daqueles que buscam o Senhor, porque é na madrugada que Satanás está roubando, matando, destruindo, assolando, vituperando as pessoas. E quando a igreja está aberta, quando a igreja está orando, quando a igreja está vigiando, o mundo espiritual se evoluciona, os anjos do Senhor são ativados, e o inimigo é impedido de agir. Amém? Então, o que é a estratégia de Satanás?
Qual é a estratégia do inimigo? Entorpecer os cristãos. É uma dificuldade vir uma vigília. Por quê? Porque há um entorpecimento generalizado. E as pessoas não entendem o valor de se pagar um preço. Por quê? Exatamente aquilo que Satanás está fazendo. O inimigo é astuto e tem botado a mente de alguns cristãos que são incautos. Leia comigo 1 Timóteo 4, 1 e 2. Leiam junto comigo, vai. Vamos lá? Ora, o Espírito especialmente afirma que apostatar da fé é ficar frouxo. Apostatar da fé é exatamente perder a credulidade. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Então, esse é o risco, essa é a luta, queridos. A palavra de Deus nos diz em Mateus 24, versículos de 8 em diante, que no final dos tempos, né, muitos vão esfriar da fé. Mas aquele que resistir até o fim será salvo. Então, a grande batalha é exatamente a fé. Manter ativa a fé, manter acesa a fé, manter se firme na fé. E isso é difícil, porque para isso terá exigências. Fique de madrugada, vá no monte, vá agora, não há mais que ver amanhã, vai na marcha na quarta-feira. Não, bispo, eu não vou fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo. Então, as pessoas começam a limitar. Só que esse exercício, ele vai te dar o que? Capacidade de resistência, capacidade de superação, capacidade de você aprender a resistir às hostes do inferno, a resistir aquilo que o inimigo está trabalhando na tua mente. Amém ou não? Amém ou não? Então, o primeiro campo de batalha é a nossa mente. E aquilo que é convencional, aquilo que é costume, ele nos leva a uma derrota. Nosso costume é dormir, nosso costume é descansar, nosso costume é fazer certos rituais em determinadas horas. Só que com isso, eu abro brecha para que Satanás opere com liberdade. Amém ou não? Que hora que o inimigo assalta? Amém? Está claro isso, queridos? Então, muito cuidado. Teve uma situação que a pastora Sandra estava me falando. Ela é professora, estava dando aula. E um dos professores, acho que deu matemática, de repente ele sumiu, né? Aí não veio um dia, não veio o segundo, não veio o terceiro, o pessoal entrou em desespero. Não deu sinal, o pessoal ligava, não atendia. Aí a escola ficou em rebuliço, porque o professor sumiu. Aí no quarto dia, ela recebeu uma ligação do professor. O que aconteceu? Ele estava no trem, né? Não sei que lugar do trem, e o trem, ao passar, alguém empurrou, bateu na cabeça dele. A ponta do trem bateu na cabeça dele. Ele desmaiou. E ao desmaiar, né, ele caiu, perdeu o sentido e ficou 3 dias desconectado. Por que não ligaram? Por que não avisaram? Porque um ladrão pegou a carteira dele. Na hora que ele caiu, uma pessoa aproveitou a caída dele, tirou a carteira com todos os documentos, nomes e tudo. Então ele foi internado como uma pessoa sem nome, sem identidade. Ninguém sabia o contato. Você entendeu o perigo, queridos? Não tinha como entrar em contato. E ainda bem que ele ressuscitou. Então, eu quero que vocês entendam isso. Como que o inimigo age? No momento de torpez, no momento de descuido, no momento em que não se espera. E quase leva a vida dele à bancarrota. Então é muito importante nós estarmos atentos a isso. Como que Satanás age? Olha as ciladas que você já caiu. Olha as situações que você já passou na tua vida. Todas elas, a maioria delas, foram situações que você não esperava, inusitadas. De repente, bispo, eu perdi, entrei, confiei. E não deu certo. Satanás é astuto. Satanás, ele é maligno. Porque Satanás é um demônio que fez todo um roubo no céu, toda uma guerra no céu, e por causa disso foi expulso. Foi expulso para onde? Olha o versículo, Apocalipse 12, 7, versículo 9. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, depois de Satanás fazer uma bagunça no céu, ele foi atirado para a terra. E nessa terra, queridos, ele tem feito um reboliço. Amém? E o termo foi atirado para a terra não significa que os demônios passaram a ter a mesma estrutura nossa, mas significa que ele passou a ter, né, a ação de uma ambiência no nosso meio. E o que aconteceu? Nessa terra,
o inimigo ele anda por lugares áridos, porque aqui é um local que não tem nada a ver com ele. Agora, entenda o seguinte, queridos, quero mostrar uma coisa para vocês. Qual a alternativa do inimigo nessa terra? Satanás é um espírito, amém ou não? Amém ou não? Nós somos um ser carnal natural, amém? Então, o inimigo não tem contato, não tem nada a ver com o espiritual, com o natural. Não tem. Satanás não consegue entrar num corpo. Vou assumir um corpo. Não consegue. A não ser que alguém permita que ele entre. Então, o papel de Satanás é enganar as pessoas, iludir as pessoas para possuir o corpo das pessoas. Porque Satanás consegue fazer alguma coisa de mal no ser humano se ele está tomando conta, administrando outro corpo. Está claro não, queridos? Então isso é muito sério. Como o nosso inimigo não tem corpo, porque são seres desencarnados, por isso o seu único ponto de repouso é o corpo do ser humano. Quando esse lhe dá garantia, leiam comigo Mateus 12. Fala, quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele não tem espaço, anda por lugares áridos, procurando repouso. Então, sem estar num corpo, todo o demônio está em ambiente de perturbação, ambiente de desgaste para ele. Mas o que ele faz? Volta a procurar outro corpo, ou volta a procurar aquele mesmo corpo, e achando, ele vem com a corja toda. Então, o que você tem que guardar? Fala, eu tenho que guardar o meu coração, que é a sua mente. Proteja, porque não é porque você é cristão, não é porque você serve ao Senhor, que você não vai ter ataque do inimigo. Ele vai bater na porta, ele vai tentar entrar, ele vai tentar seduzir. Olha, você era uma pessoa que era viciada, olha, você era uma pessoa que tinha esse desejo, que fazia aquilo outro. Ele vai trazer a mesma oportunidade, a mesma condição para que você volte à condição antiga. E ao voltar, ele volta com mais 7. Está claro ou não, queridos? Eu conheço pastores que voltaram para as drogas. Eu conheço bispos que caíram em prostituição e adultério. Mas um bispo, sim. Eu conheço cristãos que hoje estão na idolatria. Ex-cristãos que estão na macumbaria. Mas como é que pode estar na igreja, pregar na igreja, falar de Deus, e voltou ao lodo, voltou ao lamaçal? Então, cuidado, coloca a mão na tua cabeça. Agora preciso guardar os meus pensamentos, preciso guardar a minha mente, para que não seja uma porta aberta para o inimigo entrar e ocupar espaço. Guarde o teu coração, guarde a tua mente, guarde os teus pensamentos. Cuidado com a invasão do maligno. Seguindo, queridos. Porque nós precisamos aprender a ter vitória contra as forças satânicas que há nesse mundo. Lá em Efésios 3,10 diz, porque pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora os principados e potestades nos lugares celestiais. Então a igreja apostólica, querido, ela é um instrumento de Deus para manifestar a glória do Senhor e desbancar as hostas trevas nas regiões celestiais. Amém? Então é muito importante que nós possamos começar a levantar e guerrear e tomar novas posições, porque lá em 2 Tessalonicenses diz que o inimigo vai trazer sinais, prodígios e maravilhas. Então hoje, queridos, vamos entender alguns segredos. Bispo, o Satanás não tem poder. Olha o IA. Bispo, IA é maravilhoso. Eu tenho no meu computador. E eu pergunto para ele, IA, o que eu faço? Vai chover hoje ou não? Né? Alexa, vai chover ou não? Não vai chover hoje. Aí chove. Né? Aí eu pergunto para ele, eu devo fazer tal coisa ou não? Como é que se faz tal coisa? E a pessoa vai começando a confiar no equipamento eletrônico. Daqui a pouco está perguntando, eu posso namorar ou não? Continuo com meu marido ou vou lá para aquele, né, machadão que tem lá na minha empresa?
o Iá, o que eu faço? Então, você percebeu? Sorrateiramente, numa boa, é tão cômodo, tão maravilhoso, que eu não preciso mais consultar a Deus. Não preciso mais orar para perguntar o que Deus acha. Não preciso mais preocupar o que tem na Bíblia. O Iá responde. Mais prático, mais rápido, mais cômodo. Então, cuidado, queridos. Porque sem perceber, nós começamos a nos acomodar com aquilo que é prático. Não estou falando que Iá do demônio. Mas não estou falando que é. Porque o objetivo é esse. É fazer com que a mente fique dirigida. E você tenha outro Deus, outro objetivo, outro oráculo. Cuidado com a aparência do mal. Porque Satanás continua agindo, continua roubando, e é muito sério. Porque, segundo a Tessalonicenses, o efeito, o mistério da iniquidade já opera, aguardando somente que seja afastado a igreja. Amém? Então, para terminar, vamos chegar onde a gente queria. Espíritos territoriais. Então, é muito sério, queridos, aquilo que está acontecendo hoje no mundo. O termo espíritos territoriais é usado para identificar o quê? A atuação demoníaca numa determinada região. Então, lá em Tiatira, que nós vimos no começo, falou, Tiatira, a ação de Satanás é tão grande nessa região, que já virou morada de Satanás. Satanás já alugou um espaço aí, falou, opa, aqui eu mando, aqui o pessoal me obedece, aqui é o meu espaço. Amém? Então, Tiatira é um exemplo, né? Que é o lugar onde Satanás habita. Mas, muitos demônios são reconhecidos como deidades que agem em cidades. Vamos pegar algum exemplo, olha a Bíblia. Salomão seguiu a Astarote, deusa de quem? De quem? Desculpa, queridos. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios. Milcom, abominação de quem? Dos Amonitas. Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém. E Moloque, abominação de Amon. Então, cada cidade tinha um demônio. Amém ou não? Qual era o demônio dos filisteus? Era? Dagon. Amém? Muito bem. Então olha, preste atenção nisso. Então, deuses da montanha. Vou pegar outro exemplo aqui, ó. Paulo em Éfeso. Então, quando Paulo esteve em Éfeso, o que aconteceu? No finalzinho, não somente a perigo que o nosso negócio, mas o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor e que até venha a ser destruída a majestade daquele que em toda a província da Ásia e o mundo adora. Onde isso quer chegar, queridos? Que na verdade, esses demônios acabam ocupando espaço, ocupando a fé das pessoas e se torna propriedade da terra. Propriedade. Então, a deusa Dagon, a deusa Atena, Diana, era adorada em toda a Ásia, adorada, né, exatamente em Éfeso, e cada um adorava o seu Deus. Vamos pegar outro exemplo? Atual agora. Vamos falar da atualidade. Cidade de Aparecida, do norte. É lá no norte, bispo. É distante, não, é um lugar bem distante, Aparecida do Norte. Uma cidade inteira, não só no nome, mas dedicada ao espírito maligno. E ainda vai mais longe, né? Juazeiro do Norte, Belém, Nova Trento, o Vale do Amanhecer. Eu fui no Vale do Amanhecer, queridos, lá no centro do Brasil. As pessoas andam de bruxo, cangaceiro. É uma coisa assim terrível. Os templos todos são, né, uma estrutura maligna, onde é praticado o quê? O espiritualismo, a bruxaria e a ufologia naquele lugar. Então, cidades, regiões inteiras dominadas por demônios. E o que significa isso? A partir desse domínio se determina leis, regras e contaminações. Tem que ser da minha forma, tem que ser do meu jeito. E aonde você mora? Onde você tem igreja? Como é que está?
fazer uma pergunta difícil para vocês agora, queridos. Às 4h11 da manhã. Como está o estado da tua igreja? Bispo, está fácil. A igreja cresce, prospera, ninguém vai embora, não tem problema nenhum. É uma expansão, bispo. Alô? Por que é difícil? Por que é complicado estar na igreja? Por que a pessoa, se levou a pessoa para salvar, ela não voltou mais? Porque você fez jejum, oração, deu volta, ficou de ponta cabeça e o culto está esvaziando. Tem aqueles buracos lá na igreja. Por que está vazio aqui? Porque o inimigo está lutando contra. Porque Satanás está criando estações, está trabalhando. E mesmo sendo igreja, mesmo sendo uma equipe de intercessores, o inimigo convenceu que o melhor é dormir. Me convenceu que é melhor ficar em casa, que está chovendo. Para quem no culto? Não, porque fazer aquela... Então, o ambiente da terra está afetando a igreja. O ambiente da terra está dominando uma guerra que nós muitas vezes não temos consciência. E começamos a falar, não, mas o problema é da igreja, mas o problema é do pastor. Mas não é. O problema é de falta de consciência de batalha espiritual. Falta de consciência de encontrar, saber contra quem nós estamos lutando. E aprender a enfrentar os nossos opositores. Amém, queridos? Vamos acordar. E parar de criticar, parar de julgar. E começar a entender. Porque se o inimigo consegue, preste atenção. Se o inimigo consegue ocupar uma cidade inteira aqui de São Paulo. A coisa é muito séria. Amém? Está claro isso, queridos? Então, a cidade inteira, nós temos consciência. E quem nós não temos consciência? Uma vez eu tentei implementar uma cidade em Tietê, uma igreja em Tietê, no interior de São Paulo. Quem conhece Tietê aqui? Né? Nós tentamos, não tinha condições, queridos. Toda a estrutura lá da cidade não aceitava a igreja renascer. Era oposição assim, clara e declarada. E isso é algo que nós temos que acordar, queridos. Porque a coisa é séria, preste atenção no próximo slide. No mundo. O que nós temos? Quais são as cidades ou países que são consagrados a demônios? Jerusalém. Bispo, mas Jerusalém é do Senhor. Não. Tem o templo lá, que é a mesquita de Al-Aqsa, que é uma mesquita que é totalmente muçulmana. Não tem nada a ver com cristão. E está lá onde seria o nosso templo. Amém? Meca, Roma, né? A Índia, a Fátima, em Portugal, a China, que são os budistas, em cada lugar. E o que acontece? Vamos chegar ao ponto final agora. O fato desses demônios terem autoridade territorial é estabelecido grandes guerras mundiais. A guerra da Palestina, né, contra Israel. Agora, a guerra da Pérsia contra Israel. É o que acontece. Irã é Pérsia. Né? Tudo isso, qual é o fundo disso? Demônios. Fé. Porque se o Irã tiver uma bomba atômica, se o Irã tiver uma bomba atômica, queridos, 2 minutos depois que ele concluiu a bomba atômica, alguém tem alguma ideia? Churrasquinho de Israel. Mas 2 minutos. Está pronto, manda. Caiu. Está entendendo o que é guerra? Está entendendo que nível de batalha? Então, Satanás não brinca, mas ele não brinca só com Israel. É a mesma guerra com os cristãos. O inimigo vai ocupando espaço territorial. Vai ocupando espaço, cerceando a igreja. Vai ocupando espaço, tirando a tua habilidade, tua facilidade, aquilo que é a tua liberdade. E, principalmente, a tua capacidade de guerrear. Tua capacidade de enfrentar as batalhas. Para que você fique acomodado, descansado e um monte de ado.
Então, para terminar, queridos, contra quem nós estamos lutando? Então, vou passar bem rapidinho para chegar no final. Primeira coisa, contra quem nós estamos lutando? Principados. Vou falar para vocês, a gente vai passando. O que são principados, queridos? Principados são agentes do diabo, são príncipes de Satanás, que não estão em nenhum lugar geográfico. Eles trabalham por objetivos. E os objetivos dos principados é estabelecer cultura, é estabelecer exatamente condições diferenciadas. Então, ele quer estabelecer um modo de viver. Então, cultura, música, arte, filosofia, doutrinas, né? Misticismo, ceticismo, humanismo e um monte de ismo. Então, preste atenção. O que os principados implantam? Então, nós vemos aqui, queridos, que eles estabelecem o quê? A questão da nova era, que agora mudou de nome, é woke, né? O grande reset, nova ordem mundial, agenda 2030, robótica, tecnologia, internet, IA, guerras, terrorismo, revoltas, revolução, antissemitismo, apostasia, tendências malignas, sensualidade, modismo repugnante, ideologias de gênero. Então, ideias, projetos que vão sendo implantados e o mundo começa a aceitar. E o mundo começa a viver. Não, mas aqui, né, a gente aceita tal coisa, aqui a gente aceita tal coisa, aqui aceita o woke, lá nos Estados Unidos agora foi impedido, aqui de repente, né, cada um começa a aceitar as regras mundiais. Porque o inimigo precisa criar um dogma, precisa criar coisas que o mundo aceite para implementar Satanás, para implementar o anticristo. Então, toda ação dos principados é para que haja espaço para a implementação do anticristo. Amém ou não? Amém, queridos? Então, hoje, olha a briga. Por exemplo, a questão da ideologia de gênero. É uma coisa que passou a ser lei. E quando uma ideologia, queridos, passa a ser lei, acabou. É obrigado você a aceitar. Está claro ou não? Todos estão entendendo o nível de guerra, queridos? Satanás, ele vai trabalhando, ocupando espaço, estabelecendo autoridades que liberam leis. Depois, outro nível, queridos, é o nível das potestades. O que é potestade? Potestade é governo. É presidente, é prefeito, governador, subprefeito, que são pessoas imbuídas de poder. E quando Satanás, quando um demônio, ele consegue introjetar a sua unidade numa autoridade, ele passa a exercer aquele nível de autoridade. Então, certos, né, partidos políticos são totalmente demoniados e o objetivo é alcançar poder para realizar as suas demandas. E quando ele consegue, aí começa a favorecer. Não, que agora é o partido X. Por que é o partido X? Então, o espiritismo está liberado. Pode fazer, pode acontecer, porque eu potencializo o espiritismo. Não, agora é o partido Y. O partido Y, agora vamos potencializar a igreja evangélica, porque eu creio no Jesus Cristo. Então, dependendo do partido, os favorecimentos vão acontecer. E isso pode prejudicar ou favorecer um território. Amém ou não? Está claro isso, queridos? Que são dominadores. Os dominadores, queridos, são exatamente uma série de ações demoníacas, né, que trabalham agora por conquistas de autoridade. Enquanto que potestade é autoridade delegada, dominador é autoridade conquistada. Então, facções, vício, violência, promiscuidade, astrologia e um monte de idolatria, tudo isso são imposições. Né? Então, pega, por exemplo, o Rio de Janeiro, tem uma série de facções, São Paulo também, né? O Nordeste, onde o inimigo vai falando, não, eu tenho espaço, agora é Cracolândia, agora aqui é a minha zona, então o inimigo vai tomando espaço, e hoje tem países que é dominado pelas drogas, pelas facções criminosas. Então, é uma coisa muito séria. E por último, né, a questão das forças espirituais do mal, que são espíritos que vão atuando na vida das pessoas. E o próprio Jesus nos mostra isso, né, em algumas passagens. Então, eu queria que todos ficassem em pé agora, queridos.
que Deus quer que nós possamos fazer? Vigiar e guerrear em oração. Por quê? Porque Satanás está ocupando espaço, queridos, para impedir que a igreja avance, para impedir que os cristãos tenham liberdade, e se determinada condição é estabelecida, simplesmente o evangelho é truncado. Feche seus olhos. Se, por exemplo, o Brasil, ele cair numa condição de, não sei se eu posso falar ou não, né, queridos? Mas mudar as convicções políticas para o radicalismo, a perseguição cristã é imediata. E hoje a tendência para isso é factível. O risco que nós corremos é muito grande. Eu estou falando isso, queridos, só para vocês entenderem que nós estamos numa corda bamba. Nós estamos andando, muitas vezes, contra a maré. E nós temos que sair dessa dormência. Porque o ataque do inimigo, as estratégias do inimigo, são grandes, são atuantes, estão batendo a nossa porta. Ou nós acordamos, ou podemos perder tudo que nós construímos. E a marcha para Jesus, queridos, ela precisa ser um ato profético. Estou falando tudo isso para que nós não apenas, bispo, eu fui lá, andei na marcha, coloquei os meus pedidos no pé. Não, não. É preciso clamar por esse país, para que a política não nos prive, como está tentando, bem, deixa quieto, nos prive de uma liberdade, de uma conquista e condição que nós temos hoje, para que as situações à nossa volta não se tornem dificultosas, porque as facções, porque a violência, porque a promiscuidade, porque a leviandade foi estabelecida até como lei, permissividade. Hoje você não pode falar. A liberdade de expressão foi tirada. Se você falar o nome, como eu estou tentando falar aqui, pode ser que cortem o sinal. Se você mencionar tal coisa, pode ser que você vá preso. Então, isso é um sinal de guerra. E nós temos que marchar conscientes que uma guerra está estabelecida. Uma guerra está acontecendo. E nós temos que sair dessa passividade, em nome do Senhor Jesus. Temos que sair dessa passividade, dessa mornidão. Não sei se você acompanha os noticiários. Na intercessão nós temos algumas atividades que são muito atualizadas, queridos. Nós temos atividade política, de geopolítica, de tendências, de cultura. Então nós estamos muito atualizados na intercessão. Exatamente para poder guiar focalmente. Sabe? Aconteceu hoje mesmo, já soubemos da guerra, já entramos em contato, a situação do avião caiu, tudo. Tem uma situação pessoal, isso, a pessoa está doente, já entra, já cai na questão da capelania. Nós somos muito ágeis exatamente em pontuar e administrar e orar especificamente. A intercessão já está nesse nível. Mas não podemos ser um ministério só. Eu quero que cada um de vocês comece a olhar numa nova dimensão, porque a nossa intercessão tem que ser ativa e tem que ser consistente, aplicada. E para isso,
É preciso descobrir quem são os nossos inimigos. Como é que se descobre? Comece a entender as lutas que você está passando. É na área financeira? É na área pessoal? É as tentações sexuais? A tua luta é com o teu marido, com a tua marida? A tua luta que está passando é questão de vizinhos? É opressão? É falta de um carro? Não olhe naturalmente, mas desperte o teu espírito e peça a Deus um grande segredo. Quais são os grandes segredos que Deus quer te dar? É uma grande e poderosa arma, queridos. E a arma que Deus quer te dar, olhe para a tela, é discernimento espiritual. Igreja, acorda. Aprenda a buscar discernimento espiritual. Porque essa é a única capacidade que te abre a visão para você enxergar o invisível. O inimigo é invisível, não. Não é. O Espírito de Deus nos dá discernimento. Discernimento é a capacidade de enxergar, perceber, entender. Porque o Espírito me fala. Porque o Espírito revela. O Espírito nos faz perceber, através da percepção interior. Então, lá em 1 Coríntios 12 diz, a manifestação do Espírito é discernimento. E 1 Coríntios 2 diz, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura, mas e não pode entendê-las, porque se discernem espiritualmente. Com os teus olhos fechados, queridos. A partir de hoje, nós precisamos buscar de Deus dons espirituais. Porque a palavra do Senhor nos diz, buscai com zelo os melhores dons. Visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. A igreja que é você, precisa crescer em capacidade de luta, crescer em capacidade de percepção, crescer em capacidade de análise, de absorção da realidade espiritual que está à tua volta. Porque muitas vezes, você está perdendo em guerras pequenas. Você está triste, chateado por problemas, sabe, que está acontecendo no teu emprego, na tua empresa, não está vendo, as vendas não estão acontecendo, tem alguém pegando no teu pé, te chateando, e você fica ali, sabe, buscando oração, Deus me ajuda, me livra dessa encrenca. Querido, não é encrenca, é Deus te alertando. Esse problema que você, eu estou dando uma palavra de conhecimento, queridos. Esse problema que você está passando é uma cutucada de Deus. Porque Paulo, lá em 2 Coríntios 12, versículo 7, diz, eu tinha um espinho na carne, e 3 vezes orei, para que Deus tirasse de mim. Mas o Senhor falou, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo acordou, falou, Senhor, agora estou entendendo que esse espinho me faz orar mais, me faz buscar mais o Senhor, me faz temer mais a Ti, porque ele mantém conectado com o Senhor, e não confortável. Os milagres, os poderes que nós temos, as oportunidades que Deus nos dá, tem um grande perigo, queridos, gerar conforto ao nosso coração, gerar conforto, porque nós vivemos aquela largata lá, o me dá, né? A suga, Senhor, me dá, aí você vem no culto, Senhor, me dá, não, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, porque a palavra de Deus diz, buscai ao Senhor em primeiro lugar, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Não se preocupe, queridos, Deus vai te dar, porque você tem direito, você é filho, filha. E que pai que não vai dar o melhor para os seus filhos? Agora, a tua missão aqui na terra, não é só ser beneficiado, porque você é, não é só ser próspero, porque você é, tudo de bom você tem. A tua missão, queridos, é fazer uma revolução nessa terra. E a tua missão é saquear o inferno.
E o que é saquear o inferno? Saquear o inferno, queridos, é tirar as pessoas que estão engodadas, enganadas, nas mãos de Satanás. E lá em Isaías 61, Deus nos fala exatamente essa nova realidade. Essa consciência que nós devemos ter, que é a consciência de nós lutarmos por aquilo que é a vitória de Deus na nossa vida. Eu vou ler aqui Isaías 61, queridos. E eu quero que você entenda isso como um projeto de Deus para você. Entenda isso como algo que é importante. O Senhor diz: o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus é consolar todos os que choram. Então Deus falou que a nossa atividade é proclamar libertação aos cativos, e pôr liberdade os algemados, e consolar os que choram, e aqui está, e reconstruir as antigas cidades, em nome de Jesus. Quantas vidas, queridos, talvez os teus parentes, os teus amigos, talvez a pessoa que você ama, está prisioneira de um demônio, está cerceada numa cama, cerceada num sentimento, cerceada num pensamento maligno. Quantas pessoas que estão, conseguiram autoridade, que são governadores, são prefeitos, mas eles estão ali para servir a Satanás, para trazer desgraça para aquela cidade, e você está naquela cidade. Quantas pessoas servem a demônios, e no trânsito, estão para matar, roubar e destruir. Ela está no meio da rua para roubar, está no meio da rua para saquear, para estuprar. Entenda, querido. E onde estão os guerreiros de Deus? Onde está o exército do Deus vivo? Porque Jesus luta por nossa causa. Ele é o guerreiro invicto. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é através de nós. A operação de Cristo é através da igreja. E a hora da igreja acordar para isso, queridos. Isso aqui não é nenhum apelo, não, daqui é um descortinar de uma realidade. Não é que Deus está formando numa nova ideia, não. Olha a pregação do apóstolo, aquilo que ele pregou na ceia agora de primícias. Nós temos potenciais, e esses potenciais estão muitas vezes tolhidos, anulados, porque nós não guerreamos como deveria guerrear, queridos. Se hoje a igreja renascer é grande, se hoje a igreja renascer é forte, foi debaixo de luta, de guerra, sabe, o apóstolo passou por traição, passou por condições vexatórias, assim, que não merecia, mas ele não desistiu, porque ele é um guerreiro, a Bispa Sônia é uma guerreira, a família dela é um exemplo para nós, queridos. Só que nós não podemos ver eles guerreando, e nós em berço esplêndido. A marcha para Jesus, para que seja realizada, queridos. Você não tem ideia da luta que existe. Hoje a pastora Paulinha me ligou e falou: bispo, pelo amor de Deus, tem o trio das crianças e estão inventando um monte de regras, um monte de condições quase impossíveis, bispo. Entre em guerra aí. Ah, mas é só a marcha, nós vamos lá curtir, nós vamos dançar. Não! Ela é conquistada por esforço. Ela é conquistada debaixo de luta. Então nós temos que acordar e saber que cada oração, cada posicionamento certo e sério vai quebrar, anular as legalidades que Satanás tem nessa terra. As legalidades que Satanás tem na tua casa, as legalidades que Satanás tem na tua vida. Que não é hora de murmurar, não é hora de reclamar, não é hora de chorar, não é hora de ficar prostrado e pedir: cadê a minha parte, cadê o meu beijo, cadê a minha chupeta? Não é hora disso. O mundo está em guerra, queridos. Se você entender quanto está a ponto, eu não quero sair da minha boca, mas quero que você só entenda o coração.
o quanto está para estourar uma terceira guerra mundial. Se não estourou até agora, porque o Espírito está atuando. Mas é um risco iminente. E o Brasil talvez esteja no lugar errado. Então, queridos, acordem, igreja. Jesus Cristo quer usar você. E nós vamos para essa marcha diferente. Nós vamos para essa marcha consciente que é um país orando, que é um país chorando, que é um país clamando, que é um país que é uma igreja protegendo realmente esta terra. Porque o nosso clamor sobe diante de Deus como aroma agradável. O nosso clamor, ele faz com que as condições mudem nessa terra, porque alguém está clamando. E o Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei, né? E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Então eu quero por um minuto, queridos, que vocês reflitam as situações de guerra que vocês estão passando. As situações que você está vivendo na tua vida pessoal, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu quero que você avalie as guerras que estão passando na tua igreja, na tua vida espiritual e na tua igreja, porque talvez você estivesse até desanimado. Bispo, sabe, eu estou na intercessão, mas estou desanimado porque é muita guerra, bispo. Estou na intercessão, é muita batalha. Eu acho que seria mais fácil, eu lá orava, os demônios iam embora e eu ia descansar. Mas intercessão tem muito trabalho, bispo. É trabalho na igreja, trabalho no nacional, trabalho na regional, é trabalho agora na marcha, na vigília. Eu não aguento mais, é reunião, é muita coisa, bispo. Eu quero uma coisa mais confortável. Quero ministério mais estável. Então, morre. Conselho que eu dou, morre. Acabou os problemas. Pode morrer, acabou, não vai sofrer mais. Em nome de Jesus, acorde para esta realidade. Qual é a tua parte? Qual é a tua parte? O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Gostaria que o louvor viesse aqui, por favor. Esse louvor lindo, né? Parabéns por esses guerreiros de Deus. Qual é a tua missão? Como você está executando a tua parte nessa guerra territorial? Então, em cada lugar que tiver uma marcha para Jesus, queridos, aquele lugar está sendo santificado. Aquele lugar está em batalha espiritual e os demônios estão sendo destronados. Porque alguém está chorando pela terra. Alguém está chorando pelo povo. Alguém está chorando a Deus para que mude a condição daquele estado. Chore mais, queridos. Para terminar, eu quero Mateus 5. Versículo 4. Pode mudar Mateus 5, versículo 4, todos que você me veja isso. Coloque aí, Mateus 5, 4. O que está faltando na igreja? Qual é a arma poderosa que Deus quer nos dar? Hello? Me ajuda a brigar com eles. Coloca lá Mateus 5,4. Tá bom, desisto, queridos, desisto. Nossa luta é contra os apresentadores. Mateus 5,4 diz: Bem-aventurado
os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado os que choram. Sabe o que está faltando na nossa igreja? Choro. Porque choro é a verdadeira expressão de amor. Quando você chora por alguma coisa, é porque aquilo é importante para você. Quando você chora por alguma coisa, é que você sentiu falta daquilo. Você amava aquilo. Nós precisamos chorar por essa terra, queridos. Precisamos chorar pelo Brasil. Precisamos chorar por esse estado. Precisamos chorar pela nossa igreja. Precisamos chorar pelos nossos pastores que estão sofrendo. Estão pagando um preço caro. Tem pastores que estão passando dificuldades na administração da igreja, porque às vezes eles se sentem sozinhos. Vê as lutas, dificuldades, e não tem ninguém que apoie. Vamos chorar. E o choro é a verdadeira intercessão. Choro é a expressão do amor. O choro é a nossa entrega, ao derramar. Você fala: Senhor, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia desse país. Porque cidades estão sendo tomadas, vidas estão sendo saqueadas, e guerras estão sendo estabelecidas. E Satanás está pondo mais e mais e mais em passo. Mas o nosso Deus é maior, é poderoso. Ele levantou um exército. Quem é o exército do Senhor aí? Levante a mão. Você é a igreja vencedora. Você é a igreja apostólica. Você é a igreja soberana. E há poder na tua oração, há poder nas suas palavras, há poder na tua atuação. Haja como igreja apostólica. E deixa Jesus operar por você. Deixa Jesus operar pela tua vida, queridos. E só precisa de uma coisa: crucifica a tua carne e saia desse comodismo. Saia desse comodismo. Saia dessa ilusão e comece a viver uma realidade espiritual. Discirna a realidade para você entender aquele que está acontecendo ao teu lado. Peça a Deus dons. Peça a Deus visões. Peça a Deus percepções. Peça a Deus entendimento espiritual. Peça a Deus fé. O dom da fé, não na fé. Peça a Deus palavra de conhecimento, sabedoria. Peça a Deus a capacidade do teu espírito a atuar na tua vida. Porque enquanto a nossa carne estiver indo para a igreja, nada vai dar certo. Se vai para a igreja com a tua carne, você volta falando mal do pastor, falando mal do culto, falando mal que a música que tocaram, eu não gosto. Não, eu vou tocar uma música que eu não gosto. Porque a carne não gosta da música que toca. Mas a música é espiritual. E só as espirituais entendem o louvor que sai aqui. O carnal sai da igreja e nem lembra a palavra que pregou. Que palavra pregou sábado passado, domingo passado? Não sei. Porque o carnal foi para a igreja. O espiritual é aquele que vai para a igreja para se alimentar, para se carregar, para ser cheio do poder de Deus. Porque ele vive pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso hoje, queridos, fiquem em pé todos.
Sabe o que está faltando no nosso meio? Fé. Porque fé é viver o espiritual. Fé é viver o impossível. Fé é viver o sobrenatural. Fé é entender, discernir e agir. Porque eu entendo, eu vejo, eu percebo, eu ouço, eu realizo. Porque o Espírito está em mim. Porque o Espírito age em mim. E aí não tem principado, nem potestade, nem anjo do mal, não tem ação satânica que possa prevalecer. Porque maior é aquele que está em mim. Poderoso é o Deus que eu sirvo, e nele eu sou mais que vencedor. Você que está passando por lutas, você que está passando por dificuldades, hoje, reverta esse quadro na sua consciência. Não deixe a tua carne falar, mas deixe, vai começar devagarzinho. Deixe teu espírito ser ativado, para que ele invoque a cura, para que ele invoque o milagre, para que ele invoque o poder divino. Aleluias. Ative o teu espírito, para que o Espírito Santo possa fluir com mais autoridade e manifeste os dons. Ative o teu espírito, para que o Senhor possa te usar, e através da ciência que Ele vai te dar, você possa guerrear em oração, intercessão, e aí o inimigo vai cair, vai ser impedido, porque você está ativado, está ligado, e o mal não prevalecerá. É preciso chorar, chorar, para que as tuas lágrimas sejam recolhidas pelo Senhor, e Ele faça mudar a história dessa terra, porque alguém está chorando por ela. Em nome de Jesus. Seja mais espiritual. Seja mais espiritual. E creia. Creia. Por favor, pegue a mão para o teu lado. Feche os corredores. Quinta-feira, dia 19 de junho, é um dia que essa terra pode ser revolucionada. É um dia que muitas situações podem ser resolvidas. É um dia de uma mudança de estado. Se nós, como igreja que somos, fomos para fazer algo novo, fomos para guerrear, para denunciar, expulsar, clamar e chorar para a história, pela condição dessa terra. Quinta-feira, nós podemos realizar algo muito forte e poderoso nessa terra. Se o encantamento, se a mornidão, se o conforto não for a nossa prioridade, saia dessa vigília hoje com um sentimento de responsabilidade. A tua oração muito pode, porque nela e através dela Deus opera as coisas, porque a nossa oração gera legalidade para Deus. Chore por essa terra, chore pela tua casa, chore pelo teu bairro, chore pela tua igreja, chore pelas autoridades que estão sobre você. Entregue esse choro ao Senhor. Busque com mais intensidade e não se conforme com as condições que estão à tua volta.
E não se conforme com as lutas que você está passando, mas desperte para entrar numa nova dinâmica, num novo tempo, numa nova condição. Porque a vitória da igreja, a vitória do corpo de Cristo, está aí. Na unidade, Deus ordena a bênção. Esta é a unidade que Cristo espera. Essa é a unidade que vence o mundo. Essa é a unidade que estabelece grandes avanços da igreja. Por isso, aprenda a andar em comunhão. Aprenda a compartilhar sentimentos. Aprenda a vencer barreiras da individualidade. Aprenda a superar os teus sofrimentos. Aprenda a vencer o individualismo. Por isso, nesta unidade, comece a orar agora. Nós vamos entregar essa vigília, pedindo que Deus, através da nossa atitude simbólica aqui, que o Senhor, através desse ato profético que estamos fazendo aqui, Ele possa convencer, o Espírito possa convencer o coração daqueles que não vieram, o Espírito possa convencer o coração daqueles que não entenderam, que não estão antenados, e possam verdadeiramente despertar para uma grande revolução, porque nós somos 26% da população. A marcha tem produzido crescimento, mas pode ser maior. A marcha tem produzido quebra de barreiras, mas pode ser maior, melhor. Vamos guerrear, porque os demônios territoriais vão ser desbancados. Porque em cada lugar que vier a marcha, a igreja vai se levantar, a igreja vai fazer diferença, e o corpo de Cristo vai estabelecer autoridades de Cristo na terra. Senhor, meu Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Pai, porque a obra já foi feita naquela cruz. O Senhor nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós somos cidadãos dos céus, somos embaixadores de Cristo aqui na terra, Pai. Somos, Pai, cooperadores com a tua obra, e não aceitamos, Pai, que o inimigo continue alcançando primazia, alcançando, Pai, espaço. Não aceitamos, Pai. Denunciamos todas essas cidades, esses demônios que estão agindo em cidades, Pai, estão ocupando, Pai, grandes territórios. Está anulado agora pelo poder do nome de Jesus Cristo, Pai. Coloca a marcha em todos os cantos, em todas as cidades desse estado, em todas as capitais desse país, meu Pai. Que a marcha seja um sinal profético de expansão e cura desta terra, Pai, porque essa nação vai se dobrar aos pés de Jesus. Essa nação, o Brasil, vai se dobrar aos pés de Jesus Cristo, Pai. E que a marcha seja, Pai, um corpo profético de Cristo nessa terra. Que a marcha represente o mover apostólico do Senhor, Pai, limpando, curando, sarando essa terra, Pai. Por isso, se move com liberdade. Recebe a adoração, recebe o nosso corpo, recebe a nossa fé, recebe, Pai, a nossa prontidão. Que o Senhor faça uma revolução, Pai, nesse país, e todos saibam que há Deus nessa terra, Pai. Por isso, levanta, guerreiros, Pai. Cada um aqui daqui saia com a consciência plena que são guerreiros apostólicos. Cada um saia com a consciência que são instrumentos poderosos do Senhor nessa terra, Pai. Cada um saia consciente do valor, Pai, que tem a sua oração. Cada um saia sabendo, Pai, o valor que tem o seu choro, Pai, e possam interferir, Pai, em todo tipo de intenção do maligno. Possa, Pai, mudar a história dessa nação, Pai, porque nós nos posicionamos para isso. E em nome de Jesus, Pai, que eles vistam agora a tua armadura, Pai, como guerreiros apostólicos. Eles recebam a armadura do Senhor, Pai. Reveste agora, Pai, com o cinturão da verdade. Calça, meu Deus, dá a couraça da justiça. Calça os pés na preparação do evangelho da paz. Eles embraçam o escudo da fé. Coloca o capacete da salvação, Pai, e a espada do Espírito na sua boca. Meu Deus, enche de autoridade, de poder, Pai. Eles sejam bem-sucedidos onde forem, cobertos com o sangue do Cordeiro, Pai. Possam ir para a batalha
e sejam bem-sucedidos pelo poder do nome de Jesus Cristo. E eu os envio, Pai, debaixo dessa unção, eu os envio debaixo desse poder, eu os envio debaixo dessa autoridade apostólica, Pai, e nós possamos viver uma revolução nessa marcha, uma grande expansão, Pai, de conquistas através dessa marcha, e o nome de Cristo seja glorificado pela obra que o Senhor realizará em nossa vida, Pai. Por isso, como teu servo sacerdote, eu envio os teus filhos e os abençoo, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Santo Espírito de Deus, amém, amém. Vamos nessa unção, boa marcha e façam a diferença, em nome do Senhor Jesus. Beijo e até a marcha para Jesus, amém.